Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espiritismo e Educação está no ar, pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui ao vivo, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos ter um programa realizado em paz. Aí está aí a nossa Ivonete, que já está participando do programa, dando seu boa noite. Uma boa noite a você também, Ivonete. E participando do nosso programa também está o nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo. Gratidão a todos mais uma vez. Paz e saúde pelo carinho e atenção de todos. Estamos aqui. Grande abraço. Muito bem. Nosso programa é ao vivo e você pode fazer como a Ivonete já fez, pode enviar a sua mensagem, pode também fazer uma pergunta relativa ao tema do programa. Nós teremos o maior prazer em lhe atender e colocar sua mensagem aqui na tela. O programa é transmitido tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Bem, nós iniciamos na semana passada, ou seja, no programa anterior, nós iniciamos o nosso diálogo sobre a mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, de título Evangelização, Desafio de Urgência. Mensagem essa publicada no livro Terapêutica de Emergência, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos mostrar ele novamente aqui. Aqui está. Que é um livro de autores diversos, são diversos espíritos dando as suas mensagens. E esse livro foi publicado em 1983, portanto, há exatos 40 anos. E nós, inclusive, né, Ronaldo, nos referimos a isso na semana passada, porque a mensagem da Amélia Rodrigues, falando do desafio urgente de evangelizarmos, está bastante atual. Mas nós comentamos apenas o início da mensagem da Amélia Rodrigues. Por isso, hoje, nós vamos dar continuidade, destacando mais alguns trechos do seu texto, do seu belíssimo texto, e que merece a leitura e meditação de todos. E aí, Ronaldo, por onde nós vamos começar? Pois é, continuando na mensagem do Cristo. Quando Jesus, que ela fala aqui, em realmente a mensagem do Mestre, veio a todos nós para fazer essa transformação, essa mudança de estruturas do Império Romano naquela época, para que pudéssemos ter um grande avanço, principalmente no aspecto do sentimento, da humanização, da espiritualização e também do amor, que era uma época muito crucial. Hoje não parece ser diferente, apesar de todos os avanços, é claro que tivemos, claro que a mensagem do Cristo surtiu o seu efeito, por isso mesmo esses avanços, mas ainda assim a humanidade parece indiferente em muitos aspectos. E aí o advento do Espiritismo. Mas poderiam perguntar, Marcos, poxa, será que o Cristo não conseguiu fazer nada? Então, para que ele veio com aquela missão? Olha, as mudanças, as transformações não são fáceis. E isso é determinado por Deus. Se ele não quer, e parece estar demorando, ele sabe o momento, não é nós que vamos aqui decidir o que Deus manda ou deixa de mandar. O Cristo veio para lançar bases sólidas, firme no amor, como exemplo, principalmente isso. E o advento do Espiritismo já vem com outro aspecto, é confirmar, ratificar o que o Cristo fez, dando muito mais ênfase numa humanidade hoje muito mais madura, que vem em 1856 com o advento do Espiritismo, trazendo as bases sólidas do que o próprio mestre, na época, não podia nem falar, mas só falar até por parábolas, exemplificando. É a partir daí, Marcos, que eu gostaria de nós, a partir de agora, dando continuidade, porque ainda essa turbulência, e tem turbulências, perdão, e tem muitos que ainda acham que Jesus está ultrapassado, que o Espiritismo está ultrapassado, ou que as religiões estejam ultrapassadas. Pois é, Ronaldo. A Amélia Rodrigues, aqui no texto, ao citar Jesus, ela lembra o Império Romano. Claro que aquela época era muito diferente desta. Naquela época, as nações não existiam.
nós tínhamos o domínio dos romanos, daí Império Romano. Eles dominavam toda a Europa, então, conhecida, e também, basicamente, toda a Ásia, incluindo a África do Norte. Então, os tempos eram outros. Mas Jesus veio cumprir a sua missão num tempo que, na sua estrutura geográfica, política, social, era diferente dos tempos de hoje, mas era igual, era idêntico em termos da indiferença do ser humano, do materialismo, do sensualismo. Não houve muita diferença. E aí a colocação que você fez é muito importante, porque se nós olharmos, então, a história e ver assim, bom, então houve uma mudança tecnológica, política, geográfica, social, mas não houve mudança moral, porque os seres humanos se matavam naquela época de Jesus, continuam se matando hoje. A grande diferença é que Jesus estava surgindo no mundo, trazendo a mensagem de amor através do Evangelho. Hoje, nós já temos consolidada essa mensagem. E agora com o Espiritismo, que é o Consolador prometido pelo próprio Jesus, e como você bem colocou, veio ratificar os ensinos morais de Jesus à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e demais princípios que formam a doutrina. Portanto, se naquela época o cristianismo estava surgindo, hoje nós temos o cristianismo e temos o espiritismo, que também se insere nele. Mas por que continuamos indiferentes, insensíveis, violentos? Aí eu vou utilizar uma frase do Emmanuel, através do Chico Xavier. É que, em verdade, a sociedade humana não se cristianizou. Ou, usando uma frase aqui da própria Amélia Rodrigues, tem feito falta Jesus no coração e na mente dos indivíduos. Ou seja, Ronaldo, conhecer nós conhecemos. Ouvir falar, nós já ouvimos falar, certo? E ninguém vai dizer aí que pelo menos não ouviu falar de Jesus e não conhece alguma coisa da sua vida e dos seus ensinos. E tantos outros que, de fato, conhecem. A mesma coisa em relação ao espiritismo, porque existe, sim, pelo menos aqui no Brasil, existe todo um conhecimento acerca da comunicabilidade dos espíritos, vida depois da morte, reencarnação. Mas a questão não é conhecer, ou não é somente conhecer, é vivenciar. É deixar que esse conhecimento nos transforme. E aqui do ponto de vista moral. Mas nesses últimos 2000 anos, nós continuamos teimosamente a cultivar o egoísmo e o orgulho. E isso é que nos afasta de Jesus. Isso nos afasta do Evangelho. Então, tivemos muito progresso em vários sentidos, principalmente nas áreas do conhecimento, da tecnologia e assim por diante. Mas o nosso progresso moral, ele continua ainda muito longe do que já deveria estar, porque nós estamos cultivando essas zonas de conforto e não estamos deixando o evangelho penetrar. Você foi feliz na colocação, porque ela fala sobre isso. Olha só. Caminhando pelas veredas da reação ao conceito espiritualista, conforme a ortodoxia do passado, a investigação científica e a cultura se divorciaram de Deus, conseguindo admiráveis resultados externos que redundaram em tremendo esvaziamento dos sentimentos. Tão somente o conhecimento, não é só isso. E você foi feliz, está aí, ó, tá aqui corroborando o que justamente ela está colocando. Esse esvaziamento dos sentimentos. E aí, Marcos? É verdade, Ronaldo. A Amélia Rodrigues tem razão, porque
Com o advento do Espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, houve uma reação contrária, não simplesmente da religião, do catolicismo ou do protestantismo, que passaram a perseguir os espíritas. Não. A maioria não conhece essa história, ou pelo menos não atenta muito bem a ela. Na verdade, houve uma reação da ciência materialista. E logo depois do advento do espiritismo, vários cientistas se puseram a campo para tentar provar que os fenômenos não eram oriundos, não eram causados pelos tais espíritos que o espiritismo afirmava. Então, alguns pesquisadores de renome começaram a lançar teorias a esse respeito, chegando, então, ao ápice, quando Charles Richer, que era médico e fisiologista, estudando o espiritismo, ele quis levar todos os fenômenos para a área do psiquismo humano, ou seja, que tudo parte da nossa mente. E ele vai criar, no final do século XIX, início do século XX, a metapsíquica. E várias sociedades de estudos psíquicos foram criados ali pela Europa. Na Inglaterra, até hoje, nós temos essas sociedades. A metapsíquica fez lá um bastante estardalhaço, mas, apesar de inventar toda terminologias mais técnicas e tentar jogar tudo para a mente, telepatia, telecinesia, etc., a metapsíquica naufragou. Nem se ouve mais falar dela. Mas então um outro cientista, este norte-americano, o Joseph Banks Heine, em 1930, vai criar a parapsicologia. Bom, psicologia, para quem não sabe, significa estudo da alma. Logia, estudo, psico, alma, psicologia, estudo da alma. Mas é fato, não é, Ronaldo, que os nossos psicólogos da alma não sabem nada. Essa que é a grande verdade. Então, ele lançou a parapsicologia, que era, na verdade, uma revivescência da metapsíquica, ou seja, de novo, jogar tudo para a mente humana, os prodígios da mente humana, do chamado psiquismo humano. Na verdade, a parapsicologia é uma pseudociência materialista, porque os parapsicólogos não acreditam na existência da alma, mas acreditam nos poderes da mente. Mas a parapsicologia, que nas décadas 50 até a década de 70 do século passado, também fez lá estardalhaço. Aqui no Brasil, quem já não ouviu falar do famoso parapsicólogo Padre Quevedo, que se debatia ferozmente contra o espiritismo? Mas cadê a parapsicologia, Ronaldo? Sumiu do mapa, porque não conseguia, através da mente, desses fatores psíquicos, explicar o que o espiritismo explica com lógica, com clareza, que são, na verdade, os desencarnados que estão por trás dos fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos. Então, a Amélia Rodrigues, no seu texto, coloca justamente isso. Tanto que, no século XIX, os profetas de plantão da época diziam que a sociedade humana do futuro seria uma sociedade cética, ateia. Mas isso não aconteceu, não é mesmo? Então, estamos caminhando, mas por causa dessas reações contrárias, é uma caminhada lenta. Mas tudo está dentro do planejamento divino. Como diz os espíritos, nada dá salto na natureza, ou seja, na criação divina. E é isso que nós temos que entender. Podemos ter um ponto de partida aí, independente do que você já comentou, mas que vem ratificar, dando muito mais ênfase a essa frieza humana, a partir do iluminismo, a era da razão, que essa coisa que veio
e parece que a coisa tomou outros rumos, a não aceitação, ou talvez por homens inteligentes, espíritos encarnados, é claro, que vieram deturpando totalmente o iluminismo, a era da razão, do questionamento, né, da ciência, enfim. Não seria isso também as falsas ideologias que esses homens pregavam para o poder das massas, que tem até hoje, e que deturpam, como Jesus falava, né, dos hipócritas, escribas e fariseus hipócritas. Eu penso muito nesse aspecto, Marcos, que há esse divisor de águas. Não sei, é a minha opinião. No campo da filosofia, iluminismo e racionalismo tiveram muita importância. Agora, são duas correntes filosóficas que nós precisamos estudá-las dentro do contexto de época em que surgiram. Vamos falar um pouquinho do iluminismo, que vai desaguar lá na famosa Revolução Francesa de 1789. Na época, ou seja, estamos falando aqui do século XVIII, nós temos na Europa o predomínio dos reis absolutistas e ainda um forte predomínio do catolicismo, né, da Igreja Católica. Perfeito. Esses filósofos ou livres pensadores que começaram a surgir não apenas na França. Claro, os franceses ficaram muito famosos, mas não foi só na França. Nós vamos também ter iluministas na Suíça, na Alemanha e na Inglaterra. Eles se colocaram contra, primeiramente, a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ainda trabalhava dogmas irracionais, impondo isso à população. E, na sequência, começaram a se bater contra os reis absolutistas que mandavam e desmandavam. Ora, para combater isso, eles foram para o campo da razão. Ou seja, nós temos saído desse misticismo, desse dogmatismo, desse religiosismo sem fundamentação, dessa fé cega. Então, aliando-se às pesquisas científicas, naturalmente, eles elegeram a razão como a sua deusa. Foi natural esse movimento, que os racionalistas levaram a ferro e fogo na sequência. Tanto que na França dos iluministas, nós vamos ter depois, isso já na época de Kardec, o positivismo, com Auguste Comte, em que ele vai mesmo empossar a razão como deusa. A razão era a verdade. Então, todo o conhecimento só podia ser feito através da razão. E eles tinham razão, em parte, porque você não pode aceitar qualquer coisa sem pensar, sem tentar compreender aquilo. Mas eles radicalizaram, e esse que foi o grande problema. Essa radicalização, nesse embate contra as ideologias políticas absolutistas e contra a Igreja Católica e a Igreja Protestante, que predominavam, levou, sim, boa parte da população europeia, principalmente, ao niilismo, ou seja, a acreditar no nada, a um existencialismo materialista. Isso faz parte da história, e que isso veio, então, do século XVIII, avançou no século XIX, e, por assim dizer, se estabeleceu no século XX, quando tivemos as duas guerras mundiais que mexeram com toda a humanidade. Então, as raízes históricas, elas vêm lá do século XVIII, dentro de um contexto em que nós compreendemos o porquê desse embate entre ciência e religião, entre razão e fé cega. Mas isso, realmente, com o tempo, acabou levando parte aqui da humanidade, pelo menos ocidental, a um materialismo exagerado, né? A esse niilismo que a Amélia Rodrigues fala aqui, mas contrabalançado, né? Porque a religião continuou, o espiritismo surgiu, né? Veio depois a influência do Oriente com o budismo, o hinduísmo, essa coisa toda começou a influenciar também a nós no mundo ocidental, e embora, então, o materialismo
ele realmente tem uma espécie de predomínio, mas ele não dominou, porque ele está contrabalançado aí pelas doutrinas espiritualistas, entre elas o espiritismo. Perfeito, Marcos. E não podemos esquecer que a vinda de Jesus é esse divisor de águas de fato. E aí nós nos esquecemos disso. Parece que falar em Jesus é perigoso, e ainda se vê isso, é perigoso falar em Jesus, comentar Jesus, até mesmo no meio acadêmico, pela qual não tinha medo nenhum, mesmo nas escolas, eu nunca tive medo, sempre comentei, entrando na linguagem dos jovens ou deles, né? Esse cara aí, vocês conhecem, tal de Jesus, o que é por aí. E é o que ela diz aqui, ó, com raras exceções, a criatura enriquecida pelo intelecto charfuda, olha só, charfuda no abismo da revolta e se alucina, atirando-se à loucura irreversível ou ao suicídio infeliz, quando não se deixa intoxicar pelos valores da indiferença, mumificando-se na frieza para com as emoções superiores, matando a esperança e o amor. Isso porque tem feito falta Jesus no coração e na mente dos indivíduos. Aí ela entra, muito feliz. Ao Espiritismo cabe a honrosa tarefa de trazê-lo de volta, atuante e dócil, vigoroso e libertador, conforme ocorrera antes. Marcos, é o que falta. É Jesus, é entendermos a mensagem do Cristo, não no sentido da religião, ou como queiram, se queiram colocar, mas no aspecto de religiosidade, pela qual nós já comentamos aqui, esse sentido de vivenciar o Cristo, não de santificar o Cristo, até porque ele se colocou como nós e pediu que o que ele faz nós podemos fazer, vós sois deuses. Só que nós ainda estamos muito presos a nós mesmos diante do nosso próprio egoísmo. Ainda estamos com aquele homem velho numa luta inconstante conosco mesmo. Tem uma mensagem da Joana que fala com o Divaldo no filme. A luta nunca foi contra o outro. Divaldo, a luta nunca foi contra o outro. A luta é sempre contra nós mesmos. É verdade, Ronaldo. E o Espiritismo, como muito bem coloca aqui a Amélia Rodrigues, tem essa honra de trazer Jesus de volta, tanto para a área do conhecimento, quanto para a área do sentimento. Agora, para isso, nós, espíritas, precisamos estudar mais e melhor o Espiritismo e compreendê-lo com maior profundidade. Porque senão nós vamos acabar continuando a colocar Jesus no pedestal, a ter uma visão tanto quanto mística e mítica sobre Jesus. E Jesus é nosso irmão, isso tem que ficar muito claro para todos nós. Ele é nosso irmão, ele também fez a sua caminhada evolutiva, mas ele chegou a esse ápice da perfeição, ou como os gregos intitularam, fizeram a tradução do Evangelho, né, ele se tornou o Cristo, né, o Messias, o enviado de Deus, o Filho, né, de Deus. Mas nós também vamos chegar lá, porque Jesus é um espírito que foi criado simples e ignorante, que realizou toda a sua caminhada evolutiva e chegou à perfeição, e passou, então, a comandar, a governar o nosso planeta Terra, este mundo que habitamos. Mas esse também é o nosso destino. Então, nós não temos que santificar, como você bem colocou, Jesus. Nós temos que entender que ele é nosso irmão maior. E como governador, ele não é o governador que está distante, como usando aqui um linguajar clássico, né? Ah, Jesus deve estar nos páramos celestiais. Claro que ele habita, claro, uma região espiritual muito elevada e da qual nós não temos nem ideia acerca dessa região. Mas ele habita lá ao mesmo tempo em que está conosco, coordenando os destinos da humanidade terrena, e jamais nos abandona,
E aí, isso me faz lembrar, Ronaldo, aquela colocação do Chico Xavier, quando foi revelado a ele, pelo Emmanuel e os demais espíritos, que quando chega o Natal, no dia 24 de dezembro, todos os anos, Jesus vem até nós. Ele visita a humanidade terrena, passando algumas horas aqui entre nós, trazendo com ele uma caravana, um séquito de espíritos superiores, com ordens diretas dele, Jesus, para nos atender nas nossas dores, nas nossas mazelas, nos nossos sofrimentos, nas nossas dúvidas. E aqui, então, ele fica do dia 24 para o dia 25 de dezembro, quando ele, então, se retira. Essa imagem, essa história é maravilhosa. Nós sabemos que Jesus, nosso governador, nosso mestre, está conosco. Sabendo, por exemplo, que as nossas preces também chegam até ele, e que a espiritualidade superior realmente estuda as nossas preces, analisa as nossas preces e nos socorre. Essa dinâmica que o Espiritismo veio trazer numa fé raciocinada, e isso que é interessante, né? Porque o Espiritismo também é ligado à razão, né? Mas não somente à razão, e também ao sentimento. E esse trabalho de trazer Jesus para o coração e a mente, como diz aqui a Amélia Rodrigues, é um trabalho da educação. Não é mesmo, Ronaldo? É um trabalho da educação que o Espiritismo tem que realizar e que Allan Kardec funciona como sendo a necessidade da educação moral dos indivíduos para transformar moralmente a humanidade. Marcos, você estava falando aí, e eu lembrei aqui agora, né, que Jesus é o exemplo de evangelizador. Está ali, está claro. Foi criticado porque, a hora de se ver, comia com pecadores, vivia com os pecadores. Ora, o que é uma ação de evangelizar? O que de fato é isso, né? Então, ainda não compreendemos. A gente ainda vê Jesus, você colocou bem, distante. Não, Jesus está tão próximo de nós como nós não fazemos nem ideia. Está lá no livro dos Espíritos, influencia os Espíritos em nossos pensamentos errados muito mais do que imaginar, de tal forma aqueles que vos dirigem. E aí você tem os dois lados. Em que sintonia eu estou? Então, o processo de evangelização é importante porque ele vem falar, trazer a nós, resgatar em nós a nossa consciência da lei divina. Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Então, Jesus, como modelo, para nós, é fundamental nesse processo de evangelização. Voltando ao assunto, como você colocou do outro programa, a evangelização não se restringe ao campo da religião. Ela é ampla. O que nós estamos fazendo aqui é uma evangelização. Estamos tocando na paz do Cristo, falando na nossa transformação íntima, sem tocar em muitos aspectos, às vezes, de todas as religiões, mas tocando principalmente no aspecto nosso, humano e espiritual, como espíritos imortais, encarnados. Por quê? Porque nós somos espíritos. Mas, Marcos, aí é que toca na raiz. Todas as religiões falam da alma, comentam sobre a alma, ainda que falando deturpadamente, mas falam da alma. Se nós voltarmos à história da humanidade, a palavra reencarnação ela não era conhecida assim, mas já se falava de uma maneira distorcida sobre a ressurreição, sobre a reencarnação. Marcos, é interessante como o homem vem se perdendo com ele mesmo em busca do quê? Do nada. E está tão perto de si que Jesus falou que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Se o que sai são nossas ações, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço um com o outro. É tão simples. Amai-vos. Marcos, amai-vos. Marcos, Ronaldo, amai-vos.
A coisa mais sublime e simples. Mais ainda, as vozes do além, aí tocando no assunto que ela está aqui. As vozes do além-túmulo, que lhe obedecem ao comando, promovem na Terra uma clarinada de despertamento, pondo em ruína as velhas construções do materialismo, nas diversas expressões em que se manifesta, ensejando compreensão nova da vida e da realidade do ser imortal. Esse é o trabalho, Ronaldo, esse é o trabalho do Espiritismo, essa é a missão do Espiritismo, que é nos alertar para a nossa espiritualidade, a nossa realidade espiritual. Nós precisamos aprender a dizer para nós o tempo todo: eu sou um espírito, eu sou espírito. Eu vim do mundo espiritual para uma experiência humana. Uma boa noite aí para o nosso Wilson, que é lá de Recife. E eu, através da morte, vou retornar para o mundo espiritual. Por quê? Porque, enquanto espírito, eu sou imortal. A morte não existe. O Espiritismo veio para nos trazer isso, revivendo o que Jesus já tinha ensinado. É preciso nascer de novo. Em verdade, Elias já veio, mas não foi reconhecido. Né? E assim por diante. Ou seja, Jesus já havia ensinado isso a todos nós. Fala que ele iria voltar ao Pai, né, que se encontrava lá nos céus, que nós precisávamos conquistar o reino dos céus, não era o reino da terra. O problema é que nós até hoje estamos querendo conquistar aqui o reino da terra. Nós estamos nos matando para conquistar a casa planetária para nós. Mas acontece que a época dos Césares, do Império Romano, já passou. E nem eles conseguiram, essa aqui é a verdade. Tá? Então, nós estamos equivocados. Precisamos olhar para a nossa espiritualidade. Aí você conhece o espiritismo e vai frequentar o centro espírita. E aí você conhece a doutrina e vê todas aquelas atividades, você marca assim, bom, eu vou lá no centro toda terça e sexta. Na terça-feira para isso, na sexta-feira para aquilo. E aí você acha que com isso já vai conquistar o reino dos céus. Mas que adianta você fazer isso se no resto da semana você briga com o cachorro, com o gato, com a tartaruga, o papagaio, com todos da família, tá? Você se indispõe com o vizinho, você fala mal do seu patrão, aí não adianta. Porque o processo do evangelho, que é também o processo do espiritismo, é o de solicitar para mim, para você, para todos nós, a transformação moral. Ou seja, nós precisamos aprender a compreender o outro do jeito que ele é. Precisamos aprender também a perdoar. Tá, a palavra perdoar talvez seja muito forte, eu vou usar outra. Mas aprender a desculpar. Já seria... Até que um dia, Ronaldo, olha o que vai acontecer e o que os espíritos apontam. Um dia, todos nós vamos fazer aos outros somente o que queremos que os outros nos façam. Aí vai ser um paraíso aqui. Aí até nós podemos dizer, Ronaldo, o reino do céu chegou na terra. Mas graças ao nosso trabalho. Não é porque é uma dádiva divina, especial, ou porque Jesus veio aqui e fez uma grande intervenção. Não é nada disso. É que, finalmente, nós compreendemos o grande ensino dele. Ele disse: amai-vos uns aos outros. É o grande mandamento da lei. E ainda... Precisamos colocar em prática e que o Espiritismo também veio solicitar. E isso me faz lembrar aqui, Marcos, como nós comentamos, que Jesus é o nosso modelo e guia. Pergunta 625. Está lá, é Jesus, é o Cristo, não tem outro. O ser mais perfeito. E como modelo de evangelizador, ele deu todos os exemplos.
E o maior deles é que, como ela diz aqui, o homem será o que da sua infância se faça. Marcos, não tem como fugirmos disso. Se a humanidade hoje passa por isso, é que alguma coisa lá atrás, em todas as infâncias, até se tornarem adolescentes, jovens e adultos, houve algum momento que se perdeu, estamos nos perdendo nesse aspecto. Eu falo aqui da educação como um todo, em qualquer instituição, seja na vida acadêmica, como na vida do ensino básico. Algo está se perdendo. Algo ainda não atentamos para esse processo de evangelização, que deve começar nas escolas, sim, falando da solidariedade, falando do aspecto humano, falando de sermos fraternos, dessa valorização humana, dos valores humanos que está tão esquecido. Não basta esse conhecimento, não basta, como você tem do seu escrito, as letras. Porque se as letras bastassem, a situação já estaríamos muito bem. E é aí que Jesus coloca. Porque Jesus trouxe todo o conhecimento, tanto espiritual como da matéria. Ele não passou, ele com 12 anos, com os homens no templo, eles ficaram maravilhados. E aí? Porque ele vem trazer essa base do sentimento, dos valores esquecidos. E como ela diz aqui, estuda-se, 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 e se perde, se perde. Ficamos numa mesmice, devagando em busca da terra prometida, não contra Israel, não, da nossa terra prometida. Que mundo de regeneração é esse? Esse é o mundo da regeneração, é nosso. Nós que estamos nessa lida, nós somos os mesmos nessa lida aqui, isso nos traz a doutrina espírita, o de ontem. Somos nós mesmos nessa reconstrução uns com os outros, apanhando com nós mesmos. Volto a Joana. A luta nunca foi com o outro, a luta sempre é conosco mesmo. A Amélia Rodrigues, aqui no texto, ela ressalta a questão da infância. Né? Você leu a frase dela aqui, vale a pena ler de novo. Né? O homem será o que da sua infância se faça. Hoje, muito mais do que ontem, nós conhecemos bem melhor a infância. Nós temos aí a psicogênese, já conhecemos os estágios de desenvolvimento psicológico da criança, já conhecemos muito também do seu desenvolvimento sensório, motor, corporal, já estamos estudando com uma certa profundidade as questões também do uso da inteligência na infância. Enfim, cientificamente falando, nós já conhecemos bem, muito, muito melhor a infância do que conhecíamos 100 anos atrás. Mas, por falar em 100 anos atrás, e recuando um pouco mais, para voltar a Allan Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, o que ele comenta na questão 685A e vai também comentar na questão 917. Quando fizermos pela inteligência, quando fizermos pela moral o que fazemos pela inteligência, vamos dar um salto. Ou seja, hoje nós já conversamos muito e estudamos muito sobre o desenvolvimento da inteligência, mas precisamos estudar e conversar mais sobre o desenvolvimento moral, para entrar nesse campo do sentimento. E, de fato, Ronaldo, você fez uma boa colocação. Em algum momento, nós perdemos a chave da infância. E isso tem acontecido, geração após geração. É muito triste nós vemos pais totalmente descuidados com seus filhos. Mimam em excesso, ou cobram em excesso. Muitos ainda utilizam da violência para, entre aspas, educar. A maioria está preocupada só nos aspectos materiais. De providenciar que os filhos sejam alguém na vida. Mas esse ser alguém na vida, normalmente é atrelado a aspectos materiais, sejam financeiros, de casamento, de posição social, profissionais, etc.
Ou seja, o que nós temos visto, Ronaldo, é que pais e avós, vamos colocar os avós aqui, porque hoje em dia os avós também têm um papel muito importante na educação, dentro da família, esses responsáveis estão esquecendo que precisam realizar a educação moral. Ou seja, que precisam dar ideais superiores, mais enobrecidos para os seus filhos, para que esses filhos, que são espíritos reencarnados, possam ter objetivos maiores na vida, e não apenas o viver pelo viver. Porque músicas que dizem, né, como o famoso samba, pagode, deixa a vida me levar, por que essas músicas fazem tanto sucesso entre os jovens? É porque eles estão vivendo exatamente assim. A vida vai levando, tá? E o que vier é lucro, mas não é assim. Porque a reencarnação é uma oportunidade que não podemos desperdiçar de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. Mas aí entra a educação. Mas, Ronaldo, eu estou falando aqui do problema dos pais e dos avós, a família, mas tem muitos que alegam que essa educação tem que ser feita pela escola. Escola não existe para educar. Esse não é o papel da escola. O que esses professores estão fazendo nessas escolas? Estão trabalhando, claro que estão trabalhando, sem nenhuma dúvida. Precisam também entrar pelo campo da educação moral. Mas educação moral não se transfere para terceiros. Eu me lembro aqui do nosso querido e saudoso Paulinho Leopoldo. Eu fico até emocionado, porque ele falava assim, não, a educação vem de casa. A gente concordava com ele, é verdade, mas você lembra a prática dele? Ele abraçava as crianças como um verdadeiro pai. Eu olhava para ele, ele estava falando, mas ele, em prática, ele fazia isso. É mentira? Não é, você vivenciou isso. Ele ouvia os alunos. Era o tio Paulinho, né? Ele não tinha sala da diretoria. Se o aluno procurasse onde ele estivesse, ele atendia. É essa diferença que nós estamos tentando colocar e que a gente não falava nada, porque em prática ele fazia, apesar da observação dele que vem da família, vem de casa, com toda certeza, ele não está falando nada errado. O que ele queria dizer é que a família está se perdendo nesse aspecto e que a escola acaba fazendo o papel, fazendo isso, com toda razão, tem que fazer, mas é a prioridade realmente da família. Mas a escola não pode se perder nisso. Quantos jovens, quantas crianças se espelham em seus professores, Marcos? Se espelham em seus colaboradores que estão ali, às vezes um porteiro, a porteira, a servente. Eles se espelham nessas pessoas que têm o carinho de, às vezes, ouvir no inspetor, na inspetora. Quantos? Porque quando a gente fala em escola, não é só o corpo docente, não. É todo o corpo que está ali também, dos colaboradores em gerais, desde o porteiro à direção. Bom dia. Aspecto, eu não vou falar no que ou ao que, é aspectos humanos, de ações, de conduta uns com os outros. Marcos, eu me lembrei do Paulinho, eu tinha que falar, porque ele, se estiveres assistindo agora a espiritualidade, ele falar, realmente você tem razão. Porque ele abraçava todas as crianças, não tinha essa, não tinha esse. E chamava a atenção dos pais, lembra? Quantos casos ele narrava? E chamava a atenção dos pais também, em relação a isso. É o que, no campo da educação, temos que fazer. Nós já falamos bastante, e temos sempre que repetir isso, né? Família e escola têm que se dar as mãos. São duas instituições que trabalham a educação das novas gerações. E, aliás, não sei se você sabe, Ronaldo, se você sabia que tem muito professor que é pai e mãe, você sabia que tem muito pai e mãe que também é professor e professora? Pois é. Aí alguém vai dizer, ô Marcos, mas isso é óbvio. Não é, não. Porque nós temos a mania de separar uma coisa da outra. A professora, quando está na escola, parece que é só professora. Esquece que é mãe, que tem filhos em casa. Não dá atenção para o meu filho, eu vou lá nessa escola, mas ele dá atenção ao filho do seu aluno.
É paradoxal, a briga é feia. É verdade, Ronaldo, a briga realmente é feia. E quem sai perdendo? As A crianças. humanidade. A A huma- e a humanidade. humanidade. E a humanidade. Como diz a Amélia Rodrigues. Vamos olhar para o futuro, então, aqui da humanidade. Ela é claríssima na frase dela. Né? O homem será o que da sua infância se faça. Tá? Então, o homem. Então, agora vamos falar da coletividade. A humanidade será o que se faça com os homens a partir da infância. Ora, o espírito reencarna para poder receber bons exemplos, boas orientações, ter as suas más tendências corrigidas e poder se ligar ao evangelho. Aí vem a palavra evangelizar, certo? Mas chegado aqui, ou ele vira saco de pancada, ou são indiferentes para com ele, ou deixam que ele mostre aquilo que ele é, com as suas tendências, pronto, acabou e ninguém vai corrigir nada. Acontece que nós temos que lembrar que as crianças crescem. Elas passam pela adolescência, passam pela juventude e entram na madureza. São os adultos agora. E nós, que somos os adultos, também crescemos. E nós vamos entrar para a velhice, terceira idade. E o que vai acontecer, Ronaldo? Você se aposenta, eu me aposento, eles assumem. Já estão aí, né, no mercado de trabalho, entrando pelo governo e assim por diante. Que isso é natural. É natural. Uma geração envelhece, a nova geração vai assumindo. Ai, que beleza, né? Beleza nada, porque se eu criei monstros, se eu criei pessoas indiferentes, insensíveis, materialistas, não combati o egoísmo nelas. Como é que vai ficar a nossa vida agora? Porque são essas pessoas, né, que estão vindo assim desde a infância, que vão assumir a direção da humanidade. E agora? Não esquecendo de nós mesmos. Porque se hoje nós estamos à frente desse trabalho, o maior exemplo começa em nós. Nós comentamos aqui das crianças, mas nós fomos crianças. Então, hoje a gente se debruça nessa luta, não podemos esquecer de nós. É uma via de mão dupla. Assim como nós espelhamos-nos em alguém, num exemplo, eles também estão com sede desse espelhamento em um exemplo. Então, nós não podemos nos esquecer. O evangelizar começa no evangelizar-se, consigo mesmo. E aí, Marcos, o tempo urge. Olha só, finalizando esse nosso programa de hoje e o texto em si, eu queria deixar essa mensagem que você finaliza, por gentileza, que ela fala, como você está colocando, é só para ratificar. A infância é o período em que melhor se aprende. Por quê? Ali, ó, todo o processo não é, olha só, não é moldar ninguém, não, gente. Pelo contrário, é desenvolver as qualidades que estão ali inatas e que estão em nós. Como eu falei, uma via de mão dupla. Enquanto que na adolescência se aprende, na idade adulta, mais facilmente se compreende, se lá atrás está sendo feito o trabalho. Evitando-se o período em que o ancião apenas aprende. Olha que bacana, repreende, perdão. Deixai que venham minhas criancinhas. Solicitou Jesus. Tomemos dessa argila plástica, ainda não compreendida pelos erros atuais e ainda não compreendida, olha só, Marcos, pelos erros atuais. E modelemos com as mãos do amor o homem integral do porvir. Falou a palavra-chave, integral. Evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro, sobre a constelação das estrelas dos céus, que são bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome pela transformação urgente da Terra em um mundo de regeneração e de paz. Marcos, belíssimo isso aqui. Belíssimo. Sem dúvida, Ronaldo. Então, essas são as palavras finais da Amélia Rodrigues na sua mensagem Evangelização, desafio de urgência.
está publicado aqui no livro Terapêutica de Emergência, psicografia do Divaldo Pereira Franco. A obra está aí, para quem quiser. Qual ano mesmo, Marcos? Me perdoa, qual ano mesmo? Lançado em 1983. 40 Muito anos. atual, né? Muito 40. atual, e a mensagem dela traz toda uma... Olha, isso aqui, para um estudo dentro de uma casa espírita, em outros lugares, isso aqui é muito importante. Ela inicia bem com uma grande abordagem, ela foi muito feliz aqui, bem atual, e vai perdurar por algum tempo ainda para nós, hein? Nós vamos desencarnar, e essa mensagem, que ela fala até aqui do mundo de regeneração, notou isso? Ela fala desse processo de regeneração. Marcos, gratidão a você, Ivonete. Gratidão a você pelo carinho, por sua atenção. Marcos, a todos vocês, é claro. Então, o processo de evangelização, ele é bem amplo, não basta estar numa casa espírita, não é isso? Só para a gente dar uma visão aqui. Numa escola, numa instituição acadêmica, você pode fazer a evangelização nesse aspecto, com a sua atenção, o seu exemplo. Lembra que nós comentamos aqui, o nosso amigo que perdeu uma aluna, fez o suicídio, ele ficou chateado, preocupado. Nós temos o Léo Busclay, que também conta, faz a mesma história. Se nós não estamos compreendendo a mensagem do mestre, fica difícil. É não compreender a si mesmo. Aí vem aquela situação, né, Marco? Aonde foi que eu errei? Ô, Marco, onde foi que eu errei com essas crianças, com esses jovens? É isso aí, Ronaldo. Muito bem, e nós estamos chegando aí ao reloginho dizendo que estamos chegando no final do programa. Então, a grande tarefa nossa é nos evangelizarmos, é nos educarmos, para podermos evangelizar, para podermos educar esses espíritos que estão chegando aqui na Terra. Mas, estamos chegando ao final do programa. Ronaldo, a sua despedida. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Eu queria fazer um pedido para que possamos estar em nossas orações, orando muito, para que isso acabe. E me assustou muito agora, um dos ministros de Israel, é preciso colocar para que tenhamos atenção a isso. Ele diz que a única solução em Gaza é lançar um míssil nuclear, olha só. Ainda bem que Netanyahu não aceitou. Mas você vê que a coisa está séria. Não sejamos indiferentes, não. Como aqui no Brasil e no mundo todo, isso é muito sério. As nossas orações, por certo, estarão ajudando em muito a espiritualidade para sensibilizar esses que estão no poder. Muita paz, gratidão, que Jesus nos abençoe. Com essas palavras, então, do Ronaldo, nós terminamos esta edição, onde trabalhamos este texto da Amélia Rodrigues, mas deixando o convite a você para estar conosco na próxima segunda-feira, 20h30, para mais um Espiritismo e Educação. Um grande abraço a você e paz na sua vida.